Quando o idoso entrou no restaurante, o gerente fez questão de humilhá-lo na frente de todos. Mas a garçonete novata tomou uma atitude que mudou tudo. O que ela descobriu sobre aquele homem destroçou o coração de todo mundo. O silêncio cortou o restaurante Vila Esperança como uma lâmina quando seu Antônio empurrou a porta de vidro. Todos os olhares se voltaram para aquele homem de cabelos grisalhos, camisa desbotada e sapatos gastos, que ousava pisar no mármore polido do estabelecimento mais refinado da cidade. O contraste era gritante. Enquanto os outros clientes ostentavam roupas caras e joias reluzentes, ele parecia ter saído de outro mundo, um mundo onde cada centavo importava e a dignidade se media pela força do caráter, não pelo preço da roupa. Rodrigo Santos, o gerente, sentiu o estômago revirar ao ver aquela figura deslocada entre suas mesas elegantes. Com seus 40 e poucos anos, terno italiano impecável e aquele sorriso falso que cultivava para impressionar a clientela VIP, ele havia construído sua reputação mantendo o Vila Esperança como um ambiente adequado para pessoas do nível certo. Aquele idoso simples representava tudo o que ele desprezava. Pobreza visível, humildade que incomodava, a lembrança constante de que nem todos nasceram com privilégios. Carla Mendonça, de apenas 22 anos, observava tudo da estação de garçons. Era sua segunda semana no emprego dos sonhos, ainda tentando se adaptar à pressão constante de atender uma clientela exigente que a tratava como se fosse invisível. Mas havia algo diferente naquele idoso que acabara de entrar. Nos olhos dele, ela via uma tristeza profunda misturada com uma determinação silenciosa, como se estivesse ali cumprindo uma missão muito importante para ele. Helena Cardoso, a hostess de 30 anos, engoliu seco quando Antônio se aproximou do balcão de recepção. Ela havia sido treinada para filtrar os clientes, garantindo que apenas pessoas adequadas ocupassem as mesas principais. Olhou para Rodrigo em busca de orientação e viu o desprezo estampado no rosto dele. Era óbvio o que deveria fazer. Com um sorriso forçado e voz fria, perguntou se ele tinha reserva, já sabendo que a resposta seria não. A tensão no ar era palpável. Outros clientes começaram a sussurrar entre si, fazendo comentários maldosos sobre a presença daquele homem que claramente não pertencia àquele lugar. Beatriz Montenegro, uma socialite de 50 anos conhecida por sua língua afiada e preconceito escancarado, não se conteve e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Que tipo de estabelecimento é esse que permite qualquer pessoa entrar? Seus olhos percorreram Antônio de cima a baixo, com nojo mal disfarçado. Antônio ouviu cada palavra, cada comentário cruel, mas manteve a postura ereta e o olhar sereno. Havia enfrentado humilhações piores na vida e sabia que as aparências enganavam mais do que as pessoas imaginavam. Pediu educadamente uma mesa para uma pessoa, sua voz grave e pausada, demonstrando uma dignidade que contrastava com o desrespeito ao seu redor. Helena, seguindo as instruções silenciosas de Rodrigo, o conduziu para a pior mesa do restaurante, escondida atrás de uma coluna, perto da porta da cozinha e dos banheiros. Carla sentiu o peito apertar, vendo aquele tratamento desumano. Durante toda a sua vida, havia sido criada pela avó que sempre repetia: "Filha, a verdadeira educação está em tratar bem quem não pode nos oferecer nada em troca." Agora, vendo Antônio ser tratado como um estorvo, as palavras da avó ecoavam em sua mente como um chamado à ação. Ela sabia que estava arriscando o emprego, mas não conseguia ficar parada diante daquela injustiça. Rodrigo se aproximou de Carla com passos firmes, o rosto vermelho de irritação. "Você está vendo isso, não está?" Ele sussurrou com raiva mal contida. "Gente assim estraga completamente o ambiente do nosso restaurante. Nossos clientes VIP não pagam caro para dividir espaço com esse tipo de pessoa." Suas palavras destilavam um preconceito tão puro que chegava a ser nauseante. "Que tipo de pessoa, Rodrigo?" Carla perguntou, sua voz tremendo de indignação. "Um senhor educado que só quer almoçar em paz?" Ela não conseguia acreditar que estava ouvindo aquilo de alguém que deveria dar o exemplo de profissionalismo e respeito. O que mais a chocava
Era como Rodrigo falava sobre Antônio, como se ele não fosse um ser humano digno de consideração básica. A resposta de Rodrigo veio carregada de veneno. Olha bem para ele, Carla. Olha a roupa surrada, os sapatos gastos, o jeito de contar as moedas. Você acha mesmo que ele tem condições de pagar uma refeição aqui? Provavelmente vai pedir água e pão, ocupar a mesa por horas e sair sem deixar gorjeta. É isso que você quer para a reputação do Vila Esperança? Enquanto isso, Antônio estudava o cardápio com cuidado, calculando mentalmente o que podia pedir. Suas mãos tremiam ligeiramente ao contar as notas amassadas na carteira, dinheiro que havia economizado por semanas para estar ali naquele dia especial. Não era a fome que o trouxera ao Vila Esperança, mas uma promessa silenciosa que fizera a alguém muito especial. Uma promessa que valia mais que todo o ouro do mundo. Carla observou Antônio tirando uma fotografia velha e amarelada da carteira. Ele a segurou com tanto cuidado que parecia estar manuseando o tesouro mais precioso da terra. Por alguns segundos, seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar, beijando suavemente a imagem antes de colocá-la sobre a mesa. Era um momento tão íntimo e tocante que Carla sentiu o coração se partir. Pronto, já vi o suficiente. Rodrigo resmungou, caminhando em direção à mesa de Antônio com passos determinados. Vou resolver isso de uma vez por todas. Não posso permitir que esse indivíduo continue perturbando nossos clientes. Sua voz carregava uma crueldade que fez vários funcionários pararem o que estavam fazendo para observar. Marcos Silva, um garçom veterano de 40 anos que trabalhava no Vila Esperança havia mais de uma década, se aproximou de Carla com ar conspiratório. Menina, não se meta nisso. O Rodrigo está certo. Lugar de gente pobre não é aqui. Se você quiser manter o emprego, é melhor ficar do lado dele. Suas palavras revelavam como aquele ambiente tóxico havia contaminado até mesmo pessoas que deveriam ter mais experiência e sabedoria. Mas Carla não estava disposta a ser cúmplice daquela injustiça. Vendo Rodrigo se aproximar da mesa de Antônio com intenções claramente hostis, ela tomou a decisão mais corajosa da sua jovem vida. Interceptou o gerente no meio do salão, plantando-se firmemente entre ele e o idoso indefeso. Rodrigo, ele não fez nada de errado. Todo cliente merece o mesmo respeito, independente da aparência. A frase de Carla ecoou pelo restaurante como um trovão. Conversas pararam. Talheres foram deixados sobre os pratos, e todos os olhares se voltaram para aquela cena inusitada. Uma garçonete novata estava desafiando publicamente a autoridade do gerente para defender um desconhecido que nem ao menos parecia ter condições de pagar a conta. Rodrigo ficou vermelho de raiva, seus punhos se fechando involuntariamente. Nunca havia sido confrontado dessa forma, especialmente por uma funcionária júnior na frente de clientes importantes. Carla, você está se esquecendo de qual é o seu lugar aqui. Ou você ajuda a resolver essa situação, ou vai procurar emprego em outro lugar. É assim que funciona no mundo real. Antônio, que havia observado tudo em silêncio, se levantou lentamente da cadeira. Sua postura era digna, quase majestosa, contrastando com a humilhação que acabara de presenciar. Olhou diretamente nos olhos de Carla e naquele momento ela viu algo que a fez tremer. Uma mistura de gratidão profunda, dor ancestral e uma determinação férrea que parecia esconder segredos inimagináveis. Não se preocupe com ele, querida, Antônio disse para Carla, sua voz carregada de uma autoridade silenciosa que fez até Rodrigo recuar um passo. Eu já esperava esse tipo de tratamento. Não é a primeira vez que alguém me julga pela aparência. Ele pegou a fotografia da mesa e a segurou contra o peito, como se estivesse protegendo algo sagrado. Beatriz Montenegro, que havia assistido a toda a cena com um interesse mórbido, decidiu meter sua colher. Moça, você está sendo muito ingênua. Pessoas como esse senhor sabem exatamente onde não são bem-vindas. Se ele insiste em ficar, é porque tem segundas intenções. Suas palavras eram como gotas de ácido, corroendo qualquer vestígio de humanidade naquele ambiente. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Antônio sorriu. Não um sorriso de tristeza ou resignação, mas um sorriso misterioso que parecia guardar segredos capazes de virar aquele mundo de ponta cabeça. Voltou-se para Carla e disse palavras que ficariam gravadas na memória de todos os presentes. Obrigado por me defender, filha.
Você me lembra alguém muito especial. Carla sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como ele disse, alguém muito especial, que sugeriu uma história muito mais profunda e complexa do que qualquer pessoa naquele restaurante poderia imaginar. Enquanto Rodrigo se preparava para sua investida final contra o idoso, Antônio acariciou novamente a fotografia e murmurou algo que apenas Carla conseguiu ouvir. Hoje seria aniversário do meu menino. As palavras de Antônio sobre o aniversário do menino ficaram suspensas no ar, como uma névoa densa que ninguém conseguia decifrar. Carla sentiu algo se revirar dentro do peito. Uma intuição poderosa de que estava diante de uma história muito mais profunda do que imaginara. Mas antes que pudesse processar completamente o que havia escutado, Rodrigo voltou ao ataque com uma fúria que fez todos os presentes recuarem instintivamente. "Chega dessa palhaçada!" Rodrigo explodiu, sua voz ecoando pelo salão como um rugido de animal ferido. "Carla, você tem 2 minutos para convencer esse senhor a se retirar. Ou os dois saem daqui agora mesmo. E quando eu digo agora, é agora." Suas mãos tremiam de raiva, o rosto vermelho como um pimentão, enquanto apontava o dedo acusador na direção de Antônio. A ameaça não poderia ser mais clara. Outros funcionários se entreolharam nervosos, sabendo que Rodrigo não costumava fazer ameaças vazias. Helena mordeu o lábio inferior, dividida entre o alívio de não estar no lugar de Carla e a crescente sensação de que algo muito errado estava acontecendo. Marcos balançou a cabeça em desaprovação, sussurrando para um colega. "A menina é nova, não sabe como as coisas funcionam aqui." Carla olhou ao redor e viu rostos que esperavam sua rendição. Clientes curiosos haviam parado de comer para assistir ao espetáculo. Alguns filmando discretamente com os celulares. Outros fazendo apostas mentais sobre quanto tempo ela aguentaria antes de ceder à pressão. Era como se estivesse em um coliseu romano, com a multidão esperando para ver quem seria devorado primeiro. Mas quando seus olhos encontraram os de Antônio novamente, algo extraordinário aconteceu. O idoso não demonstrava medo, vergonha ou raiva. Em vez disso, havia uma serenidade quase sobrenatural em seu olhar, como se já tivesse enfrentado tempestades muito piores e saído fortalecido delas. Era essa força silenciosa que deu a Carla a coragem que ela nem sabia que possuía. "Rodrigo", ela disse, sua voz começando baixa, mas ganhando volume a cada palavra. "Esse senhor não está incomodando ninguém. Ele pediu educadamente uma mesa, não fez bagunça, não desrespeitou ninguém. O único problema aqui é o preconceito que você está demonstrando na frente de todos esses clientes." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se alguém tivesse apertado o botão de mute no universo inteiro. Até mesmo Beatriz Montenegro, conhecida por nunca ficar calada, ficou boquiaberta com a audácia daquela garçonete novata que ousava dar lições de moral no gerente. Rodrigo sentiu o sangue ferver nas veias. Em 15 anos de carreira, nunca havia sido desafiado dessa forma, especialmente por uma funcionária que mal conhecia o cardápio. "Preconceito?" Ele repetiu a palavra como se fosse um palavrão. "Eu vou te mostrar o que é preconceito, sua ingrata. Você acha que sabe mais sobre a administração de restaurante do que eu? Eu sei sobre tratar pessoas com dignidade." Carla retrucou, plantando-se mais firmemente entre Rodrigo e Antônio. "E sei que minha avó ficaria com vergonha se eu deixasse alguém ser humilhado na minha frente sem fazer nada." A sua voz tremeu ligeiramente na menção à avó, mas a determinação em seus olhos só cresceu. Helena tentou apaziguar a situação se aproximando com passos cautelosos. "Pessoal, vamos tentar resolver isso de forma mais discreta. Os outros clientes estão começando a ficar incomodados." Mas mesmo ela sabia que a situação havia saído completamente de controle, como um incêndio que ganha força própria e devora tudo no caminho. Foi então que Beatriz Montenegro decidiu jogar mais gasolina na fogueira. Levantou-se majestosamente de sua mesa, ajeitou o colar de pérolas caríssimo e caminhou até o epicentro do confronto. "Menina, você é muito jovem para entender como o mundo funciona. Estabelecimentos como este mantêm um padrão por um motivo. Se deixarmos qualquer pessoa entrar, logo este lugar estará cheio de... Bem, você entende." "Cheio de quê?" Carla perguntou.
sua voz carregada de uma indignação genuína que fez até mesmo alguns clientes se remexerem desconfortáveis nas cadeiras. Cheio de gente trabalhadora? Gente que economiza o dinheiro suado para ter um momento especial? Gente como a senhora já foi um dia antes de esquecer de onde veio? A resposta de Carla atingiu Beatriz como um tapa na cara. Por alguns segundos, a socialite ficou completamente sem palavras, lembrando-se vagamente de uma época distante em que ela própria havia sido julgada por sua origem humilde. Mas o orgulho ferido falou mais alto. Como você se atreve a falar comigo dessa forma? Eu sou cliente VIP deste estabelecimento há mais de 10 anos. Antônio, que havia observado toda a discussão em silêncio, finalmente se pronunciou. Sua voz era baixa, mas havia algo nela que fez todos pararem para escutar. Senhora, a senhora tem razão. Eu realmente não pertenço a este lugar. As palavras caíram como pedras em um lago, criando ondas de satisfação no rosto de Rodrigo e Beatriz. Mas Antônio não havia terminado. Não pertenço porque aprendi a valorizar o caráter das pessoas, não o preço da roupa que vestem. Não pertenço porque fui ensinado que a verdadeira elegância está na forma como tratamos os outros, especialmente aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. Carla sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Havia uma sabedoria ancestral nas palavras daquele homem que contrastava brutalmente com a pequenez de espírito demonstrada pelos outros. Era como se ele fosse um professor dando uma aula magistral sobre humanidade para uma plateia que havia esquecido o que essa palavra significava. Rodrigo, percebendo que estava perdendo o controle da narrativa, partiu para o ataque direto. Muito bonito esse discurso, senhor. Mas isso aqui é um negócio, não uma organização beneficente. Se o senhor não tem condições de pagar uma refeição decente, existem outros lugares mais adequados para o seu orçamento. Quanto custa a refeição mais cara do cardápio? Antônio perguntou calmamente, tirando a carteira do bolso. O objeto era velho e gasto, mas ele o manuseou com cuidado, como se contivesse tesouros preciosos. Rodrigo sorriu com crueldade, pensando que havia encontrado a oportunidade perfeita para humilhar definitivamente o idoso. O prato mais caro é o cordeiro Wellington com trufas, acompanhado de vinho francês. R$180. Sem hesitar, Antônio contou cuidadosamente as notas e colocou R$200 sobre a mesa. Então é isso que vou pedir, e pode ficar com o troco. Suas mãos não tremiam, sua voz não vacilou, e por um momento mágico, foi como se todo o poder naquela sala tivesse mudado de mãos. O choque foi instantâneo e devastador. Rodrigo ficou pálido como papel. Beatriz abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. E Helena precisou se apoiar em uma cadeira para não cambalear. Até mesmo Marcos, que havia passado anos julgando clientes pela aparência, sentiu uma onda de vergonha tomar conta de seu corpo. Carla olhou para Antônio com uma mistura de admiração e curiosidade crescente. Havia muito mais naquele homem do que aparentava, e ela começava a suspeitar que todos ali haviam cometido um erro monumental ao julgá-lo pela aparência. Mas o momento de triunfo silencioso de Antônio foi interrompido quando ele pegou novamente a fotografia amarelada. Desta vez, não tentou esconder as lágrimas que escorreram por suas bochechas enrugadas. Meu filho adoraria estar aqui comigo hoje, ele disse, sua voz quebrando pela primeira vez desde que entrara no restaurante. A atmosfera mudou completamente. De repente, não se tratava mais de dinheiro, classe social ou regras de etiqueta. Tratava-se de um pai solitário tentando honrar a memória de alguém especial, e todos ali haviam falhado miseravelmente em reconhecer a dor humana que estava bem na frente deles. Rodrigo tentou recuperar algum controle da situação. Senhor, eu não sabia que o senhor havia perdido seu filho, mas ainda assim, temos políticas do estabelecimento que precisam ser seguidas. Suas palavras soaram ocas e vazias, como ecos em uma caverna sem vida. Que políticas são essas? Uma voz nova ecoou pelo restaurante. Todos se viraram para ver quem havia falado, e viram Dona Francisca, uma senhora elegante de 60 e poucos anos, que era respeitada como uma das fundadoras da associação comercial do bairro. Ela havia entrado silenciosamente durante o confronto e testemunhado toda a cena. Dona Francisca, Rodrigo engoliu seco. A presença daquela mulher complicava tudo.
pois ela tinha influência suficiente para arruinar a reputação do restaurante com uma única conversa bem colocada. Estou curiosa, Dona Francisca continuou, caminhando lentamente em direção ao grupo. Que políticas permitem humilhar um cliente pagante na frente de outros clientes? Que políticas transformam funcionários em juízes da aparência alheia? Sua voz era suave, mas carregada de uma autoridade que fez até Beatriz Montenegro baixar os olhos. Antônio se levantou respeitosamente quando Dona Francisca se aproximou. Senhora, não precisa se incomodar com isso. Eu já estava de saída mesmo. Mas havia algo na forma como ele se comportava. Uma cortesia natural que contrastava com a grosseria que havia encontrado desde que entrara. Não mesmo, Dona Francisca respondeu firmemente. O senhor vai ficar, vai comer seu cordeiro Wellington e vai ser tratado com o respeito que todo cliente merece. Ela se virou para Rodrigo com olhos que pareciam capazes de congelar o inferno. E se houver algum problema com isso, eu mesma faço questão de conversar com o proprietário deste estabelecimento. A menção ao proprietário fez Rodrigo engolir seco novamente. Eduardo Mendes havia morrido em um acidente alguns anos atrás, e desde então, o restaurante era administrado por um grupo de investidores que raramente apareciam. Mas todos sabiam que qualquer reclamação formal poderia resultar em demissões sumárias. Foi nesse momento de tensão máxima que Antônio fez algo completamente inesperado. Olhou diretamente para Rodrigo e disse, com uma tristeza profunda, que cortou o coração de todos os presentes. Você sabia que meu filho sempre sonhou em abrir um restaurante? Ele dizia que queria criar um lugar onde todas as pessoas se sentissem bem-vindas, independente de quem fossem ou de onde viessem. A revelação caiu como uma bomba no meio do salão. Carla sentiu o mundo girar ao seu redor, e uma suspeita terrível começou a tomar forma em sua mente. Rodrigo ficou branco como cera, e algo em seus olhos sugeriu que aquele nome, Eduardo Mendes, havia despertado memórias que ele preferia manter enterradas. O nome Eduardo Mendes pairou no ar como uma sombra que ninguém conseguia decifrar completamente. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias, uma memória distante tentando se formar em sua mente confusa. Havia algo familiar naquele nome, algo que o fazia suar frio sem saber exatamente o porquê. Carla observou a reação do gerente e percebeu que as peças de um quebra-cabeça muito maior estavam começando a se encaixar de forma perturbadora. Antônio percebeu o impacto de suas palavras e continuou, sua voz carregada de uma tristeza tão profunda que parecia vir de outro mundo. Eduardo sempre dizia que as pessoas julgam demais pela aparência. Ele costumava me contar histórias de amigos que eram tratados mal em restaurantes chiques só porque não vestiam roupas caras. Suas mãos acariciaram a fotografia com tanto carinho que até mesmo Beatriz Montenegro baixou o olhar, constrangida. Dona Francisca se aproximou mais, seus olhos experientes captando nuances que os outros ainda não conseguiam ver. Senhor, posso perguntar qual era o nome completo do seu filho? Sua pergunta foi feita com delicadeza, mas havia uma urgência mal disfarçada em sua voz, como se ela estivesse começando a conectar pontos que os outros sequer sabiam que existiam. Eduardo Mendes da Silva, Antônio respondeu, sua voz quebrando ao pronunciar o nome completo. Ele tinha 28 anos quando partiu. Um rapaz cheio de sonhos, sempre pensando em como fazer o mundo um lugar melhor para todo mundo. Lágrimas escorreram livremente por seu rosto, e pela primeira vez desde que entrara no restaurante, ele não tentou escondê-las. Carla sentiu o coração se despedaçar ao ver a dor crua daquele pai. Lembrou-se da própria avó, que havia criado ela sozinha depois que seus pais morreram em um acidente de carro quando ela tinha apenas 8 anos. A avó sempre dizia que a maior dor do mundo era enterrar alguém que deveria enterrar você. Agora, vendo Antônio, ela entendia perfeitamente o que aquelas palavras significavam. Vovó sempre me ensinou que devemos tratar todos com respeito porque nunca sabemos que batalhas as pessoas estão enfrentando, Carla disse, sua voz embargada de emoção. Se ela estivesse aqui, ficaria furiosa vendo como vocês trataram esse senhor. Ela olhou diretamente para Rodrigo, que começava a suar cada vez mais, como se estivesse sendo sufocado por uma verdade que se aproximava. Helena, que havia ficado quieta até então, se aproximou timidamente.
Durante toda sua carreira como hostess, ela havia seguido ordens sem questionar, tratando pessoas diferentes com frieza calculada. Mas algo na dor genuína de Antônio estava derretendo as barreiras que ela havia construído ao redor do coração. Senhor, eu sinto muito pela forma como o tratei quando chegou. Não tinha o direito de julgá-lo. Marcos, o garçom veterano, também se aproximou, suas próprias lembranças sendo despertadas. Sabe, senhor, eu também perdi alguém muito importante. Minha esposa faleceu no ano passado, e desde então eu ando mais duro com as pessoas. Acho que é minha forma de lidar com a dor. Sua admissão surpreendeu todos, especialmente Carla, que nunca havia visto aquele lado humano do colega mais velho. Antônio olhou para Marcos com compreensão profunda. A dor nos transforma, filho. Às vezes para melhor, às vezes para pior. O importante é não deixar que ela nos torne cruéis com quem não merece. Suas palavras carregavam uma sabedoria que só vem do sofrimento transformado em compaixão. Uma lição que ecoou no coração de todos os presentes. Beatriz Montenegro, que havia passado toda a vida construindo muros sociais para se proteger de suas próprias inseguranças, sentiu algo se mover dentro do peito. Lembrou-se de sua própria origem humilde, de como havia sido tratada com desprezo quando jovem e como havia jurado nunca mais se colocar naquela posição vulnerável. Senhor, eu também não deveria ter falado daquele jeito, ela murmurou, quase inaudível. Foi então que Dona Francisca fez uma pergunta que mudou tudo. Senhor Antônio, por acaso seu filho Eduardo alguma vez mencionou ter interesse em trabalhar com restaurantes? Sua voz tremia ligeiramente, como se ela já soubesse a resposta, mas precisasse ouvir para ter certeza absoluta. Oh, sim, Antônio respondeu, seus olhos se iluminando pela primeira vez desde que entrara. Eduardo era apaixonado por gastronomia. Ele trabalhava como gerente em alguns restaurantes pela cidade, sempre aprendendo, sempre sonhando em abrir o próprio negócio. Dizia que queria criar um lugar especial, onde toda pessoa se sentisse valorizada. Rodrigo começou a tremer visivelmente. Memórias que ele havia tentado enterrar começaram a ressurgir com força devastadora. Um jovem gerente cheio de ideais, sempre defendendo funcionários, sempre tratando clientes humildes com o mesmo respeito que dava aos VIPs. Um rapaz que havia sido seu mentor anos atrás, que havia ensinado tudo sobre hospitalidade genuína antes de partir para perseguir seus próprios sonhos. Não pode ser, Rodrigo sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Suas pernas começaram a falhar e ele teve que se apoiar em uma cadeira para não cair. A conexão estava sendo feita em sua mente e era mais devastadora do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Carla observou a transformação no rosto de Rodrigo e percebeu que ele sabia mais do que estava dizendo. Rodrigo, você conhecia o Eduardo? Ela perguntou diretamente, sua intuição aguçada captando as ondas de pânico que emanavam do gerente. Rodrigo gaguejou, incapaz de formar uma frase completa. Como ele poderia explicar que Eduardo Mendes havia sido seu mentor, a pessoa que havia ensinado tudo sobre tratar clientes com dignidade? Como ele poderia admitir que havia traído todos os ensinamentos daquele homem extraordinário em nome de uma falsa superioridade social? Antônio estudou o rosto atormentado de Rodrigo e uma suspeita começou a se formar. Você trabalhava com meu filho, não trabalhava? Ele perguntou suavemente, sua voz carregada de uma mistura de esperança e apreensão. Era possível que tivesse encontrado alguém que conhecera Eduardo, alguém que poderia compartilhar memórias preciosas de seu filho? A pergunta de Antônio foi como uma punhalada no coração de Rodrigo. Ele se lembrava perfeitamente de Eduardo. Sempre paciente, sempre justo, sempre disposto a dar uma segunda chance a funcionários que cometiam erros. Eduardo havia sido tudo o que Rodrigo não conseguira ser. Um líder verdadeiro, movido pela compaixão genuína em vez do poder e prestígio. Eduardo era um bom homem, Rodrigo finalmente conseguiu dizer, sua voz quebrando. Ele me ensinou muito sobre como tratar as pessoas. Eu esqueci as lições dele ao longo dos anos. A admissão custou-lhe um pedaço da alma, mas era a verdade mais pura que havia dito em muito tempo. Dona Francisca fechou os olhos por um momento, processando todas as informações.
Ela havia conhecido Eduardo Mendes profissionalmente alguns anos atrás, quando ele estava planejando abrir seu próprio restaurante. Era um jovem visionário, cheio de planos para criar um estabelecimento que quebrasse barreiras sociais. Sua morte prematura havia sido uma perda real para a comunidade gastronômica da cidade. Eduardo estava planejando abrir um restaurante. Dona Francisca disse calmamente, olhando diretamente para Antônio. Ele havia me procurado para conversar sobre alvarás e licenças. Falava com tanto entusiasmo sobre seus planos. Queria criar um lugar onde todas as classes sociais pudessem se sentir confortáveis. Antônio assentiu vigorosamente, lágrimas de orgulho misturadas com dores correndo por seu rosto. Sim, esse era meu Eduardo. Ele dizia que comida boa e atendimento respeitoso não deveriam ser privilégios de poucos. Queria democratizar a experiência gastronômica. Sua voz cresceu em intensidade, como se estivesse canalizando o espírito do filho falecido. Carla se aproximou mais de Antônio, tocando gentilmente seu braço. O senhor deve ter muito orgulho dele. Pelo que estou ouvindo, Eduardo era uma pessoa muito especial. Sua voz era suave, mas carregada de uma admiração genuína por alguém que nunca havia conhecido, mas cujos valores ressoavam profundamente em seu próprio coração. Ele era tudo para mim. Antônio respondeu, segurando a mão de Carla. Depois que minha esposa faleceu, Eduardo se tornou minha única família. Perdê-lo foi como perder metade da minha alma. Sua confissão foi tão crua e honesta que até mesmo outros clientes do restaurante, que haviam fingido não estar prestando atenção, pararam completamente suas conversas. Foi nesse momento de vulnerabilidade extrema que Antônio fez uma revelação que deixou todos paralisados. Hoje marca exatamente 2 anos desde que Eduardo partiu. Vim aqui porque ele sempre dizia que queria conhecer este restaurante. Disse que era exemplo de elegância e bom atendimento na cidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma ironia amarga que cortou como uma lâmina. Eduardo havia admirado o Vila Esperança de longe, sonhando em um dia criar algo similar, mas com os valores de inclusão que ele valorizava. E agora seu pai havia sido humilhado nesse mesmo lugar que o filho tanto admirava. Rodrigo desabou completamente, se ajoelhando no chão de mármore do restaurante. Senhor Antônio, eu não sabia. Se eu soubesse que o senhor era pai do Eduardo. Suas palavras se perderam em soluços de arrependimento genuíno, mas também de terror pela magnitude do erro que havia cometido. E isso faria diferença? Antônio perguntou, sua voz agora carregada de uma autoridade moral que fez todos recuarem. Você me trataria com respeito só porque sou pai de alguém que conhecia? E quanto às outras pessoas que você humilha todo dia, que não têm filhos conhecidos para defendê-las? A pergunta de Antônio ecoou pelo restaurante como um julgamento final. Era uma lição sobre dignidade humana que transcendia relações pessoais, sobre tratar bem as pessoas simplesmente porque elas merecem ser tratadas bem, não porque podem nos beneficiar de alguma forma. Carla olhou ao redor e viu rostos transformados pela revelação. Funcionários e clientes pareciam estar enxergando a si mesmos sob uma nova luz, questionando quantas vezes haviam julgado pessoas pela aparência, quantas oportunidades haviam perdido de conhecer histórias extraordinárias por trás de fachadas simples. E então Antônio fez algo que ninguém esperava. Levantou-se lentamente, ajudou Rodrigo a se levantar e disse palavras que ficariam gravadas na memória de todos os presentes. Meu filho sempre acreditava em segundas chances. Ele diria que todo erro é uma oportunidade de crescer. As palavras de Antônio sobre segundas chances ficaram suspensas no ar como uma oração silenciosa. Mas Rodrigo não estava preparado para aceitar a graça que estava sendo oferecida. O peso da descoberta havia destruído completamente sua fachada de superioridade, transformando-o em um homem desesperado, tentando salvar os destroços de sua reputação profissional. Em vez de humildade, o que brotou dele foi desespero disfarçado de autoridade. Senhor Antônio, Rodrigo disse, se levantando cambaleante. Eu entendo que o senhor está passando por um momento difícil, mas ainda assim temos protocolos a seguir. Este estabelecimento tem uma reputação a manter. Suas palavras soaram ocas e patéticas, como um homem tentando se agarrar a galhos podres enquanto afunda em areia movediça. Carla não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Depois de tudo que havia sido revelado, depois da conexão devastadora entre Antônio e Eduardo, Rodrigo ainda tentava manter sua posição de poder. A indignação cresceu dentro dela como uma fogueira alimentada por combustível puro. Que reputação, Rodrigo? A de humilhar pessoas que perderam filhos? A de tratar mal quem não usa roupa cara? Carla, você está ultrapassando todos os limites, Rodrigo retrucou, sua voz ganhando um tom ameaçador que fez vários clientes se remexerem desconfortáveis. Já chega dessa rebeldia infantil. Ou você volta ao seu posto e para de causar constrangimentos, ou eu mesmo vou ter que tomar medidas drásticas. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Carla olhou nos olhos de Antônio e viu ali a mesma determinação silenciosa que sua avó sempre demonstrava quando defendia causas justas. Lembrou-se de uma tarde específica, quando tinha 12 anos, e viu a avó enfrentar um grupo de adolescentes que estava maltratando um idoso na praça. A vovó tinha a mesma idade de Antônio agora, e havia ensinado uma lição que Carla carregava no coração desde então. Sabe de uma coisa, Rodrigo? Carla disse, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Minha avó morreu no ano passado, e antes de partir, ela me fez prometer uma coisa. Disse para nunca deixar ninguém ser maltratado na minha frente, não importa as consequências. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas sua postura permaneceu ereta e desafiadora. A menção da avó falecida criou uma conexão instantânea entre Carla e Antônio. Ambos haviam perdido pessoas fundamentais em suas vidas. Ambos carregavam promessas feitas a entes queridos que não estavam mais ali para ver se elas seriam cumpridas. Era uma dor compartilhada que transcendia diferenças de idade, classe social ou experiência de vida. Minha avó criou 7 filhos sozinha, trabalhou como faxineira em casas de rico a vida toda. Carla continuou, agora falando para todo o restaurante. Ela me contava como era maltratada por patrões que achavam que dinheiro dava o direito de humilhar os outros. Prometiu que eu nunca seria como essas pessoas, e eu não vou quebrar essa promessa. Dona Francisca, que havia observado toda a transformação de Carla com crescente admiração, se aproximou da jovem garçonete. Querida, sua avó te criou muito bem. Ela ficaria orgulhosa de ver a mulher corajosa que você se tornou. Suas palavras carregavam o peso de décadas de experiência de vida, o reconhecimento de alguém que entendia o valor da integridade moral. Rodrigo, percebendo que estava perdendo completamente o controle da situação, partiu para o ataque pessoal. Muito bonita essa história, Carla, mas isso aqui não é terapia em grupo. Você tem 22 anos, mal conhece o mundo e quer me dar lições sobre administração? Seu tom estava ficando cada vez mais cruel, revelando um lado de sua personalidade que ele normalmente escondia atrás da fachada profissional. Eu posso ser nova, mas não sou cega, Carla respondeu, plantando-se ainda mais firmemente entre Rodrigo e Antônio. Vejo um homem que perdeu o filho há 2 anos tentando honrar a memória dele, e vejo você tentando expulsá-lo como se fosse lixo. Se isso é experiência de mundo, eu prefiro minha ignorância. A resposta de Carla ecoou pelo restaurante como um tiro, atingindo não apenas Rodrigo, mas todos os presentes que já haviam julgado alguém pela aparência. Helena baixou a cabeça, envergonhada de suas próprias atitudes passadas. Marcos limpou os olhos discretamente, lembrando-se de quantas vezes havia tratado mal clientes que considerava inadequados. Antônio, vendo a coragem extraordinária daquela jovem que mal conhecia, sentiu o coração se aquecer de uma forma que não experimentava há 2 anos. Era como se Eduardo estivesse ali, sussurrando no ouvido dele que ainda existia bondade genuína no mundo, que ainda havia pessoas dispostas a fazer o que era certo mesmo quando custava caro. Filha, Antônio disse para Carla, sua voz carregada de emoção profunda. Você não precisa se sacrificar por minha causa. Eu já vivi muito, já sofri muito. Não quero que uma pessoa boa como você perca o emprego por minha conta. Suas palavras eram de uma generosidade que fez até mesmo Beatriz Montenegro limpar os olhos discretamente. Senhor Antônio, Carla respondeu, virando-se para olhá-lo diretamente. Minha avó sempre dizia que existem momentos na vida em que a gente precisa escolher entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo.
Hoje é um desses momentos. Sua declaração foi feita com uma maturidade que contrastava com sua idade jovem. Uma sabedoria herdada de uma mulher que havia enfrentado a vida com dignidade inquebrantável. Foi nesse momento de tensão máxima que Rodrigo cometeu o erro que selaria seu destino. Frustrado pela resistência de Carla e sentindo sua autoridade completamente minada, ele explodiu em uma fúria descontrolada que revelou sua verdadeira natureza. "Chega!" ele berrou, batendo o punho na mesa mais próxima com tanta força que copos e pratos saltaram. "Eu sou o gerente deste estabelecimento há 5 anos. Não vou aceitar desaforo de uma garçonete novata que não sabe nem servir uma mesa direito." Sua voz estava tão alta que clientes de outros restaurantes na rua pararam para olhar através das janelas de vidro. O estampido e o grito de Rodrigo criaram um silêncio sepulcral no Vila Esperança. Era como se todos tivessem testemunhado a verdadeira personalidade dele sendo revelada de forma crua e assustadora. Até mesmo funcionários que sempre o apoiaram recuaram, constrangidos pela demonstração de descontrole e agressividade. Carla não recuou nem um centímetro. Se alguma coisa, a explosão de Rodrigo apenas fortaleceu sua resolução. "Você pode gritar o quanto quiser", ela disse com uma calma que contrastava brutalmente com a histeria dele. "Não vai mudar o fato de que está errado. Não vai mudar o fato de que este senhor merece respeito." Antônio observou toda a cena com uma mistura de admiração e preocupação crescente. Aquela jovem estava arriscando tudo para defendê-lo, demonstrando uma coragem que poucos adultos possuíam. Era exatamente o tipo de pessoa que Eduardo admiraria, o tipo de caráter que seu filho sempre valorizara acima de qualquer outra qualidade. "Rodrigo", Dona Francisca interveio, sua voz cortando através da tensão como uma lâmina afiada. "Acho que você esqueceu onde está e com quem está falando. Este comportamento é inaceitável em qualquer circunstância, mas especialmente na presença de clientes e funcionários." A intervenção de Dona Francisca teve o efeito de uma ducha fria em Rodrigo. Ele percebeu que havia perdido completamente a compostura na frente de uma das pessoas mais influentes da comunidade local. Mas em vez de se desculpar ou tentar remediar a situação, sua arrogância ferida o empurrou para um caminho ainda mais destrutivo. "Dona Francisca, com todo respeito, a senhora não entende como funciona este negócio", ele disse, tentando recuperar alguma dignidade perdida. "Se deixarmos que qualquer pessoa entre aqui e cause esse tipo de confusão, logo não teremos mais clientela de qualidade." Foi a gota d'água. Carla deu um passo à frente, olhou Rodrigo nos olhos com uma intensidade que fez ele recuar instintivamente e pronunciou palavras que ecoariam naquele restaurante por muito tempo. "A única pessoa causando confusão aqui é você. E se clientela de qualidade significa gente que trata outros seres humanos como lixo, então talvez vocês mereçam ficar sem clientes mesmo." O desafio de Carla foi tão direto e poderoso que até mesmo clientes que haviam chegado depois do início do confronto pararam de comer para prestar atenção. Havia algo na determinação daquela jovem que transcendia a situação imediata, tocando em questões fundamentais sobre dignidade humana e justiça social que ressoavam no coração de qualquer pessoa decente. Antônio, vendo a batalha épica que estava sendo travada em seu nome, tomou uma decisão que mudaria tudo. Levantou-se lentamente, caminhou até ficar ao lado de Carla e disse palavras que ninguém esperava. "Filha, você me lembra tanto meu Eduardo que está doendo meu coração. Ele ficaria muito orgulhoso de conhecer alguém como você." As palavras de Antônio comparando Carla com Eduardo criaram uma atmosfera quase sagrada no Vila Esperança. Havia algo na forma como ele havia dito aquilo que fez todos perceberem que estavam testemunhando muito mais do que um simples confronto entre funcionários. Era como se o espírito de um jovem morto estivesse presente naquele momento, guiando os acontecimentos através da coragem de uma garçonete que nem sequer o havia conhecido. Rodrigo, no entanto, estava longe demais na espiral de sua própria arrogância para perceber a magnitude do que estava acontecendo. A comparação entre Carla e Eduardo apenas intensificou sua fúria, como sal em uma ferida aberta. "Chega dessa palhaçada!" ele gritou, apontando o dedo acusador para ambos. "Vocês dois vão sair daqui agora, ou eu chamo a segurança." Foi nesse momento de tensão extrema que algo completamente inesperado aconteceu.
A porta do restaurante se abriu e entrou um homem elegante de aproximadamente 50 anos, vestindo um terno discreto, mas claramente caro. Havia uma autoridade natural em sua postura que fez todos no estabelecimento se voltarem automaticamente para ele. Rodrigo empalideceu instantaneamente, como se tivesse visto um fantasma. Dr. Mendes, Helena sussurrou, reconhecendo imediatamente o recém-chegado. Era Roberto Mendes, um dos investidores do grupo que administrava o Vila Esperança desde a partida prematura do antigo proprietário. Sua presença no restaurante sempre significava que algo muito sério estava para acontecer. Antônio virou-se para ver quem havia chegado e ficou paralisado. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar completamente. Seus olhos se fixaram no homem que acabara de entrar e uma expressão de incredulidade absoluta tomou conta de seu rosto. Era como se estivesse vendo um milagre ou confrontando seus próprios demônios internos. Roberto? Antônio sussurrou, sua voz mal audível. Roberto, é você mesmo? Lágrimas começaram a brotar em seus olhos, mas desta vez eram diferentes das lágrimas de dor que havia derramado antes. Havia algo de alívio, de esperança, de uma conexão profunda sendo restabelecida. Roberto Mendes olhou para Antônio e seus próprios olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Tio Antônio! Ele exclamou, correndo para abraçar o idoso com uma emoção que fez todos no restaurante perceberam que estavam testemunhando um reencontro extraordinário. Meu Deus, quanto tempo! Eu não sabia que você estava aqui. O abraço entre os dois homens foi tão intenso e carregado de emoção que até mesmo clientes desconhecidos sentiram lágrimas brotarem em seus olhos. Era óbvio que havia uma história profunda entre eles, uma conexão que transcendia a simples casualidade de se encontrarem naquele restaurante. Carla observou a cena com crescente confusão e curiosidade. Rodrigo, por sua vez, parecia estar enfrentando o pior pesadelo de sua vida profissional. O suor escorria por sua testa enquanto tentava processar as implicações daquele encontro inesperado. Roberto, Antônio disse, afastando-se ligeiramente do abraço, mas mantendo as mãos nos ombros do homem mais jovem. Você não imagina como é bom te ver. Depois que Eduardo partiu, eu meio que me afastei de todo mundo da família. A dor era grande demais. Eu entendo, tio, Roberto respondeu, sua voz embargada. Eduardo era como um irmão mais novo para mim. Quando soube do acidente, fiquei destroçado. Tentei te procurar várias vezes, mas sempre me disseram que você queria ficar sozinho com sua dor. Dona Francisca, que havia observado toda a troca com crescente compreensão, se aproximou dos dois homens. Posso perguntar qual é exatamente a relação entre vocês? Sua pergunta foi feita com delicadeza, mas todos no restaurante estavam desesperadamente curiosos para entender aquela dinâmica complexa. Roberto olhou para Antônio, que assentiu encorajadoramente. Antônio é meu tio por afinidade. Ele era sogro do meu primo Eduardo, que se casou com a filha única dele, Mariana. Quando Mariana faleceu em um acidente alguns anos antes do Eduardo, Antônio se tornou como um pai para o meu primo. Eles se tornaram inseparáveis. A explicação de Roberto adicionou camadas ainda mais profundas à tragédia de Antônio. Ele não havia perdido apenas um genro querido, havia perdido a última conexão com sua filha falecida. Eduardo representava a continuidade de sua linhagem familiar, o elo que o mantinha conectado com Mariana mesmo após sua partida. Eduardo falava de você constantemente. Roberto continuou, olhando para Antônio com carinho genuíno. Dizia que você havia se tornado o pai que ele nunca teve, que havia aprendido tudo sobre integridade e valores com você. Suas palavras fizeram Antônio chorar abertamente, mas eram lágrimas de gratidão misturadas com saudade. Carla, que havia acompanhado toda a revelação com crescente emoção, finalmente entendeu a dimensão completa da tragédia que Antônio carregava. Ele não havia perdido apenas um filho, havia perdido a filha, depois o genro que se tornara filho, ficando completamente sozinho no mundo. Era uma sequência de perdas que poderia destruir qualquer pessoa. Rodrigo, percebendo que a situação havia escapado completamente de seu controle, tentou uma última cartada desesperada. Doutor Roberto, eu posso explicar tudo. Este senhor chegou aqui causando confusão e a Carla estava sendo desrespeitosa com clientes importantes.
Eu apenas estava tentando manter os padrões do estabelecimento. As palavras de Rodrigo caíram no ambiente como uma bomba mal construída que explode na mão de quem a segurava. Roberto se virou para ele com uma expressão que misturava incredulidade total com fúria crescente. Você estava tentando expulsar meu tio? O homem que criou Eduardo, que ensinou a ele tudo sobre tratar pessoas com dignidade? Eu não sabia que ele era seu tio. Rodrigo se defendeu desesperadamente. Se eu soubesse quem ele era, nunca teria... E isso faz diferença? Roberto interrompeu, ecoando exatamente as mesmas palavras que Antônio havia usado antes. Você só trata bem as pessoas quando sabe que elas têm conexões importantes? Que tipo de gerente você se tornou, Rodrigo? A pergunta de Roberto revelou que ele conhecia Rodrigo pessoalmente, o que apenas intensificou o constrangimento da situação. Era óbvio que havia uma história profissional entre eles e que Roberto estava profundamente desapontado com o comportamento do gerente. Carla, vendo uma oportunidade de esclarecer completamente a situação, deu um passo à frente. Doutor, Roberto, posso contar exatamente o que aconteceu aqui? Sua voz estava firme, mas respeitosa, mostrando que havia aprendido a navegar situações delicadas através de sua experiência recente. Por favor, Carla, Roberto respondeu, demonstrando que conhecia o nome dela. Eu quero ouvir tudo. Seu Antônio chegou aqui de forma educada. Foi tratado com desprezo por causa da roupa simples que vestia. Carla começou, sua narrativa clara e emocional. Rodrigo tentou expulsá-lo várias vezes, mesmo sabendo que ele havia perdido o filho e estava aqui para honrar a memória dele. Quando eu tentei defendê-lo, fui ameaçada de demissão. Cada palavra de Carla era como uma punhalada no orgulho ferido de Rodrigo. Ele tentou interromper várias vezes, mas Roberto fez um gesto para que ela continuasse falando. O mais triste, Carla prosseguiu, é que seu Antônio contou que Eduardo sempre sonhava em criar um restaurante onde todas as pessoas fossem bem tratadas. E aqui, no lugar que Eduardo admirava, seu próprio pai adotivo foi humilhado por não parecer rico o suficiente. As palavras finais de Carla criaram um silêncio devastador no restaurante. A ironia da situação era tão dolorosa que até mesmo clientes desconhecidos sentiram o peso da injustiça cósmica que havia ocorrido. Roberto olhou para Rodrigo com uma mistura de desapontamento e raiva que fez o gerente tremer visivelmente. Rodrigo, você se lembra de quando Eduardo trabalhava conosco? Você se lembra das lições que ele dava sobre hospitalidade verdadeira? Eu me lembro. Rodrigo sussurrou, sua voz mal audível. Então como você pode ter esquecido tudo o que ele ensinou? Como pode ter se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele desprezava? Roberto não estava gritando, mas havia uma intensidade em sua voz que era ainda mais impactante que qualquer grito. Antônio, vendo o sofrimento genuíno em todos os rostos ao seu redor, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Roberto, filho, não seja muito duro com ele. Eduardo sempre acreditava que as pessoas podiam mudar, que todo erro era uma oportunidade de crescimento. A generosidade de Antônio, mesmo depois de tudo o que havia sofrido, foi como um raio de luz divina cortando através da escuridão do confronto. Era exatamente o tipo de compaixão que Eduardo teria demonstrado. E todos perceberam que o espírito do jovem falecido vivia através da bondade de seu pai adotivo. Roberto abraçou Antônio novamente, desta vez com ainda mais emoção. Tio, Eduardo ficaria tão orgulhoso de ver como você manteve vivos os valores que ele admirava tanto. Suas palavras foram como um bálsamo curativo não apenas para Antônio, mas para todos os presentes que haviam testemunhado aquela lição extraordinária sobre perdão e segundas chances. E foi nesse momento de reconciliação emocional que Roberto fez uma revelação que mudaria tudo para sempre. Tio Antônio, tem algo que você precisa saber. Eduardo deixou algo para você antes de partir. Algo que eu venho tentando te entregar há 2 anos. As palavras de Roberto sobre algo que Eduardo havia deixado para Antônio criaram uma expectativa quase insuportável no Vila Esperança. O ar pareceu ficar mais denso, como se até mesmo o oxigênio estivesse aguardando para descobrir que segredo havia sido guardado por 2 longos anos. Antônio segurou as mãos de Roberto com força crescente, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e medo do que poderia ouvir. O que Eduardo deixou para mim?
Antônio perguntou, sua voz quebrando ligeiramente. Filho, eu pensei que já havia recebido tudo que ele queria me dar. O amor, as lições, as memórias. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Mas desta vez eram lágrimas de antecipação, como se o coração pressentisse que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Roberto tirou do bolso interno do paletó um envelope amarelado e cuidadosamente selado. Era óbvio que havia sido manuseado com extremo cuidado durante todos aqueles anos, preservado como se contivesse a coisa mais preciosa do mundo. Tio, Eduardo me entregou isso uma semana antes do acidente. Disse que era para te dar apenas se algo acontecesse com ele. A revelação de que Eduardo havia pressentido sua própria partida criou um silêncio sepulcral no restaurante. Era como se todos estivessem testemunhando um momento sagrado, uma conexão entre mundos que transcendia a compreensão humana normal. Carla segurou a respiração, sentindo que estava prestes a presenciar algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre amor e família. Antônio pegou o envelope com mãos trêmulas, como se estivesse segurando o próprio coração de Eduardo. Por alguns segundos, apenas o segurou contra o peito, fechando os olhos e tentando sentir a presença do filho que não estava mais ali. Ele sabia que ia partir? Perguntou com voz sussurrada. Não exatamente. Roberto respondeu, sua própria voz embargada de emoção. Mas Eduardo sempre foi muito cuidadoso com as pessoas que amava. Disse que queria ter certeza de que você soubesse o quanto significava para ele caso alguma coisa acontecesse. A explicação revelava uma maturidade emocional extraordinária no jovem falecido, alguém que se preocupava com o bem-estar dos outros, até mesmo quando enfrentava incertezas sobre o futuro. Rodrigo, que havia ficado quieto durante toda a revelação, observava a cena com crescente desconforto. Cada palavra trocada entre Roberto e Antônio apenas intensificava sua compreensão de quão gravemente havia falhado. Havia humilhado o pai adotivo do homem que mais admirara profissionalmente, traindo tudo o que Eduardo havia tentado ensinar sobre hospitalidade genuína e respeito humano. Antônio abriu o envelope com cuidado extremo, como se estivesse desembrulhando algo sagrado. Dentro havia uma carta manuscrita e uma pequena chave dourada. Suas mãos tremeram ainda mais ao reconhecer a caligrafia familiar de Eduardo, aquelas letras cuidadosas que ele havia visto em bilhetes de aniversário, cartões de Dia dos Pais e listas de compras deixadas na geladeira. Pai do coração. Antônio começou a ler em voz alta, sua voz quebrando a cada palavra. Se você está lendo isso, significa que parti antes de poder realizar todos os sonhos que compartilhamos. Mas quero que saiba que cada dia ao seu lado me ensinou o que significa ser um homem de verdade. O restaurante inteiro estava em silêncio absoluto. Até mesmo clientes que haviam chegado recentemente pararam de comer, instintivamente percebendo que estavam testemunhando algo extraordinário. Carla limpou as lágrimas que escorriam livremente por seu rosto, lembrando-se das próprias cartas que sua avó havia deixado antes de partir. Antônio continuou lendo, sua voz ganhando força conforme as palavras de Eduardo fluíam. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está no banco, mas na forma como tratamos as pessoas. Me ensinou que dignidade não se compra em loja cara, mas se constrói através de ações honestas e coração generoso. Dona Francisca se aproximou mais, seus próprios olhos marejados. Havia algo na pureza daquelas palavras que tocava em verdades universais sobre amor paternal e legado familiar. Era o tipo de carta que qualquer pai sonharia em receber, mas que poucos filhos têm maturidade emocional para escrever. A chave que está junto com esta carta, Antônio prosseguiu. Abre um cofre no Banco Central, Agência Centro. Dentro você encontrará tudo o que consegui juntar para realizar nosso sonho conjunto. Abrir um restaurante que trate todas as pessoas com igualdade e respeito. A revelação foi como um raio atingindo o Vila Esperança. Eduardo não havia apenas sonhado com um restaurante inclusivo. Havia planejado meticulosamente sua criação, juntando recursos e deixando tudo organizado para que Antônio pudesse continuar o projeto, mesmo após sua partida. Era uma demonstração de amor e visão de futuro que deixou todos paralisados.
Roberto colocou a mão no ombro de Antônio. Tio, Eduardo juntou mais de 300 mil reais durante os 5 anos que trabalhou conosco. Ele economizava cada centavo, sonhando com o dia em que vocês dois abririam o restaurante perfeito. A informação adicionava uma dimensão ainda mais tocante à história, mostrando como Eduardo havia sacrificado prazeres pessoais em nome de um sonho compartilhado. Carla não conseguiu mais conter a emoção. Seu Antônio, isso significa que Eduardo queria que vocês fossem parceiros no restaurante? Queria que o senhor continuasse o sonho dele? Sua pergunta ecoou o que todos estavam pensando. A compreensão de que aquela não era apenas uma carta de despedida, mas um plano de vida que transcendia a partida. Pai, Antônio continuou lendo, agora com lágrimas escorrendo abundantemente. Se algo acontecer comigo, por favor não desista do nosso sonho. Use esse dinheiro para criar o lugar que sempre planejamos. Um restaurante onde a garçonete trate o executivo e o aposentado da mesma forma, onde a qualidade da comida seja igual para todos, onde as pessoas se sintam em casa independente da roupa que vestem. As palavras de Eduardo eram como profecias sendo cumpridas bem ali no Vila Esperança. Carla havia feito exatamente o que ele descrevia, tratando Antônio com o mesmo respeito que daria a qualquer cliente VIP. Era como se o espírito do jovem houvesse guiado os acontecimentos daquele dia, orquestrando uma lição prática sobre seus valores mais profundos. Rodrigo se aproximou hesitantemente, sua consciência pesada com a compreensão de que havia falhado de forma espetacular no teste de caráter que Eduardo havia inconscientemente preparado. Senhor Antônio, ele disse com voz embargada, eu não tenho palavras para expressar o quanto me arrependo do que aconteceu aqui hoje. A carta não terminou ainda. Antônio disse gentilmente, fazendo sinal para que Rodrigo esperasse. Limpou os olhos e continuou. E pai, se você encontrar pessoas boas pelo caminho, pessoas que compartilhem nossos valores, convide-as para fazer parte do sonho, porque um restaurante especial precisa de gente especial para funcionar. Carla sentiu o coração acelerar. Era como se Eduardo estivesse falando diretamente com ela, através daquela carta escrita anos antes. Havia algo quase místico na forma como as palavras pareciam se conectar perfeitamente com os acontecimentos do dia. Por último, Antônio prosseguiu, sua voz ganhando uma força nova. Se alguém tentou humilhar você por causa da sua aparência simples ou da sua idade, lembre-se de que essa pessoa falhou no teste mais importante da vida, o teste da humanidade. Mas também lembre-se de perdoar, porque perdão é o que nos torna diferentes daqueles que nos machucam. As palavras finais de Eduardo atingiram Rodrigo como um punho no estômago. Era impossível não perceber que o jovem havia previsto exatamente o que aconteceria e havia deixado instruções claras sobre como reagir. O perdão não era apenas sugerido, era prescrito como medicina para a alma ferida. Roberto abraçou Antônio novamente, desta vez com uma emoção ainda mais profunda. Tio, Eduardo me fez prometer uma coisa antes de me dar a carta. Disse que se alguma coisa acontecesse com ele, eu deveria me tornar seu parceiro no restaurante. Disse que você não deveria enfrentar esse sonho sozinho. A oferta de Roberto criou uma onda de esperança que varreu todo o Vila Esperança. Não era apenas uma questão de honrar a memória de Eduardo. Era sobre criar algo novo, algo que pudesse curar feridas e construir pontes entre diferentes mundos sociais. Antônio dobrou cuidadosamente a carta e a guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. Eduardo sempre foi mais sábio que eu, ele disse, sorrindo através das lágrimas. Até partindo, ainda conseguiu me ensinar lições importantes. Olhou ao redor do restaurante, vendo rostos transformados pela revelação que haviam testemunhado. Rodrigo, Antônio disse, virando-se para o gerente que permanecia paralisado pela culpa. Meu filho escreveu sobre perdão. Você quer uma segunda chance para mostrar que aprendeu algo hoje? A pergunta foi feita com uma generosidade que contrastava brutalmente com a crueldade que havia recebido horas antes. Era o momento da redenção, a oportunidade de transformar um erro devastador em uma lição de vida que poderia mudar não apenas uma pessoa, mas toda uma comunidade. O legado de Eduardo estava se manifestando através do perdão de seu pai adotivo.
criando ondas de transformação que se espalhariam muito além das paredes daquele restaurante. A pergunta de Antônio sobre uma segunda chance pairou no ar do Vila Esperança como uma oportunidade sagrada que poucos recebem na vida. Rodrigo olhou nos olhos daquele homem que havia humilhado brutalmente e viu ali não apenas perdão, mas uma chance de redenção que ele nem sabia que merecia. Suas pernas falharam e ele se ajoelhou no chão de mármore, não por dramatismo, mas porque o peso da transformação que acontecia dentro dele era maior do que conseguia suportar em pé. Senhor Antônio, Rodrigo disse, sua voz quebrada por uma emoção que não sentia há anos. Eu não mereço seu perdão. Passei 5 anos esquecendo tudo que Eduardo me ensinou. Me transformei exatamente no tipo de pessoa que ele desprezava. Lágrimas escorreram por seu rosto sem qualquer tentativa de escondê-las. Mas se o senhor me der essa chance, eu juro pela memória do Eduardo que vou me tornar o gerente que ele gostaria que eu fosse. Carla observou a transformação de Rodrigo com uma mistura de esperança e cautela. Havia visto pessoas prometerem mudanças antes, mas algo na quebra completa do orgulho dele parecia genuíno. Era como se estivesse testemunhando o nascimento de uma versão melhor de um homem que havia perdido o rumo. Roberto se aproximou e ajudou Rodrigo a se levantar. Eduardo costumava dizer que as pessoas não nascem ruins. Elas apenas esquecem como ser boas. Hoje você lembrou quem realmente é por baixo de toda essa armadura de preconceito. Suas palavras carregavam a autoridade de quem havia conhecido bem ambos os homens e podia avaliar a sinceridade do arrependimento. Antônio caminhou até Rodrigo e colocou a mão em seu ombro. Filho, a segunda chance não é algo que eu dou para você. É algo que você dá para si mesmo. Eduardo sempre dizia que cada dia é uma oportunidade nova de escolher quem queremos ser. A sabedoria daquelas palavras ecoou por todo o restaurante como uma bênção que curava feridas abertas. Dona Francisca, que havia observado toda a transformação com crescente emoção, se aproximou do grupo. Senhor Antônio, posso fazer uma sugestão? Como representante da associação comercial, gostaria de propor que o Vila Esperança se torne o primeiro restaurante da cidade a receber o selo de hospitalidade inclusiva Eduardo Mendes. A sugestão de Dona Francisca foi como acender uma vela na escuridão. De repente, todos perceberam que aquela tragédia pessoal poderia se transformar em algo muito maior. Um movimento que honraria a memória de Eduardo, enquanto inspirava outros estabelecimentos a repensarem seus valores. Isso é perfeito, Roberto disse, seus olhos brilhando com possibilidades. Podemos criar uma rede de restaurantes comprometidos com tratamento digno para todos os clientes, independente de classe social. Cada lugar que receber o selo vai ter a história do Eduardo como inspiração. Carla sentiu o coração acelerar com as possibilidades que se abriam. Posso sugerir algo também? Que tal criarmos um programa de treinamento para funcionários, ensinando sobre preconceito inconsciente e hospitalidade verdadeira? Eu gostaria muito de ajudar a desenvolver isso. A sugestão de Carla revelou uma maturidade e visão que impressionou todos os presentes. Em apenas algumas horas, ela havia evoluído de uma garçonete novata para uma liderança natural. Alguém que conseguia transformar experiências dolorosas em oportunidades de crescimento coletivo. Helena, que havia ficado quieta durante a maior parte do confronto, finalmente encontrou coragem para falar. Senhor Antônio, eu também gostaria de me desculpar. Como hostess, sou a primeira pessoa que os clientes encontram, e falhei miseravelmente em representar os valores que um restaurante deveria ter. Sua admissão foi corajosa e necessária, mostrando que a transformação estava se espalhando além dos protagonistas principais. Marcos, o garçom veterano, se juntou ao grupo com lágrimas nos olhos. Sabe, senhor, eu trabalho em restaurantes há 20 anos e nunca vi nada igual ao que aconteceu aqui hoje. Eduardo estaria orgulhoso de ver como sua memória inspirou tanta gente a ser melhor. Beatriz Montenegro, que havia sido uma das vozes mais cruéis no início da história, se aproximou hesitantemente. Senhor Antônio, eu preciso pedir desculpas também. Minhas palavras foram terríveis e não tenho justificativa para elas. Ela parou, respirou fundo e continuou. Mas quero fazer algo para compensar. Meu marido é influente na mídia local. Podemos dar visibilidade para o projeto do Eduardo
ajudar a espalhar essa mensagem. A oferta de Beatriz mostrou como mesmo pessoas aparentemente perdidas em sua própria arrogância poderiam ser tocadas por histórias genuínas de amor e redenção. Era prova de que a bondade tem o poder de despertar o melhor, até mesmo em corações aparentemente endurecidos. Antônio olhou ao redor e viu rostos transformados. Pessoas que haviam chegado ali como estranhos e agora compartilhavam uma experiência que os conectaria para sempre. Vocês sabem, ele disse, sua voz carregada de emoção profunda. Eduardo sempre dizia que as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Ele tinha razão. Carla respondeu, limpando as lágrimas que não paravam de escorrer. Eu entrei aqui esta manhã pensando que ia ser apenas mais um dia de trabalho. Agora sinto que minha vida inteira mudou de direção. Roberto abraçou Antônio mais uma vez. Tio, o que você acha de começarmos os planos para o restaurante do Eduardo já na semana que vem? Podemos usar o Vila Esperança como modelo para testar as novas políticas antes de abrir nosso próprio lugar. A proposta de Roberto foi recebida com entusiasmo por todos. Havia algo mágico na ideia de transformar um local que havia sido cenário de humilhação em berço de uma revolução silenciosa de bondade e inclusão. Tem mais uma coisa, Antônio disse, tirando novamente a fotografia amarelada do bolso. Pela primeira vez desde que chegara ao restaurante, ele sorriu ao olhar para a imagem. Eduardo não está mais aqui fisicamente, mas seu espírito vive através de cada pessoa que escolhe ser melhor. Através da coragem da Carla, da segunda chance do Rodrigo, da generosidade de todos vocês. Dona Francisca se emocionou profundamente. Senhor Antônio, posso dizer algo? Em 40 anos trabalhando com empresários, nunca vi um legado tão poderoso quanto o que Eduardo deixou. Ele conseguiu tocar mais vidas depois de partir do que muita gente consegue durante toda uma vida. As palavras de Dona Francisca criaram uma atmosfera quase sagrada no restaurante. Era como se todos estivessem participando de um ritual de transformação, testemunhando o nascimento de algo muito maior do que eles mesmos. Rodrigo se aproximou de Carla com humildade genuína. Carla, eu gostaria que você fosse minha supervisora a partir de hoje. Você mostrou uma liderança natural que eu perdi ao longo dos anos. Pode me ajudar a ser um gerente melhor? O pedido de Rodrigo foi feito com sinceridade comovente, reconhecendo que, às vezes, os melhores líderes são aqueles que não buscam poder, mas que são forçados a assumir responsabilidades pela força das circunstâncias. Rodrigo, Carla respondeu, todos nós estamos aprendendo. O importante é estarmos dispostos a crescer juntos. Sua resposta mostrou uma sabedoria emocional que transcendia sua idade jovem, uma maturidade forjada na dor e temperada pela compaixão. 6 meses depois daquele dia transformador, o Vila Esperança havia se tornado um símbolo de mudança na cidade. A história de Antônio, Carla e Eduardo havia se espalhado pelas redes sociais, inspirando centenas de outros estabelecimentos a repensarem suas políticas de atendimento. O selo Eduardo Mendes havia se tornado um distintivo de honra que clientes procuravam ativamente. Mas a maior transformação havia acontecido nas pessoas que vivenciaram aqueles momentos extraordinários. Rodrigo havia se tornado um mentor respeitado, treinando gerentes de outros restaurantes sobre hospitalidade inclusiva. Carla havia aberto sua própria consultoria, ajudando empresas a desenvolverem culturas de respeito e dignidade. Roberto e Antônio haviam finalmente aberto o restaurante dos sonhos de Eduardo, um lugar onde cada mesa contava uma história de segunda chance e onde cada refeição era servida com amor incondicional. E em uma tarde ensolarada, no segundo aniversário daquele encontro que mudou tudo, Antônio se sentou na mesma mesa onde havia sido humilhado, mas agora rodeado de uma família escolhida que incluía Carla, Roberto e até mesmo Rodrigo. Ele ergueu um brinde silencioso para a fotografia de Eduardo que agora ocupava um lugar de honra na parede do restaurante. Meu filho, ele sussurrou, conseguimos. Conseguimos provar que o amor é mais forte que o preconceito, que a bondade pode transformar até os corações mais endurecidos. E naquele momento, todos no restaurante sentiram uma presença especial, como se Eduardo realmente estivesse ali, sorrindo orgulhoso da semente de mudança que havia plantado
e que agora florescia além de seus sonhos mais audaciosos. A lição havia se completado. Nunca julgue alguém pela aparência, porque você pode estar desprezando um anjo disfarçado. E às vezes, esse anjo carrega consigo o poder de transformar não apenas uma vida, mas o mundo inteiro ao seu redor. Pero no puedo hacer la verdad. Bueno. Oye, si eso es el ticket dorado. Si encuentras un ticket, puedes meter a un amigo, supongo que amigo streamer. Porque la idea es que hagan contenido del coso, entonces... Yo creo que ideal es un amigo. Oigan, tengo configurada un momento. Ah, ok. La categoría. Se está riendo una cabrona al lado mío. Quería ver si estaba el Minecraft. Hoy día va a ser un día bastante más chill porque como el primer día, tanto construyendo, todo haciendo sus cosas, sus bases. No sé cómo vamos a hacer la casa, sí. Me gustaría que fuera una casa grande para poder decorarla harto, porque a mí lo que más me gusta de Minecraft es decorar. Me encanta decorar. Decoro como la ñoña, sí, pero me encanta decorar. Entonces... ahí vamos viendo lo que procede. ¿Saben qué? ¿Les puedo confesar algo? No almorcé, estoy muriendo de hambre. ¡Mimic! ¿Cómo que Mimic? ¿Cómo que tu cuerpo? Ay, tengo una abeja acá. No la voy a tocar. No, a mí me encanta decorar. Ya voy a hacer esto. Un poco la base, yo creo. Y... exactamente, del favor, esa es la parte. ¿Cómo que Mimic? Luna, ¿qué? ¿Por qué Mimic? Qué miedo. ¿Por qué la mata tanto Mimic? ¿Quién es Mimic? Ya vamos a hacer un tipo de por mientras. Como marcar el territorio un poco. Porque quiero minar. Entonces, pero antes de minar me gustaría como marcar así como... esto es mío. Ya. Miren, yo veo... Tengo una visión. Que la entrada sea aquí. Uy, pero este rosado... Mamita, era la casa más chillona del mundo. Bueno, no importa. Después lo vamos a arreglar, supongo. Es la cuenta del cerro que hacerlo en la casa. ¿Cómo? Y aquí quiero agregar esto para meterme a la cueva cuando se me cante la polla. Entonces, no sé qué tan grande quiero la casa, porque igual quiero tener espacio para, aparte de decorar, para semillas o cosas así. Miren, esta va a ser la entrada, ya está decidido. Esta va a ser la entrada. Uy, se me acabó. La entrada, dije. Y... más o menos esto va a ser el primer piso.
¿Lo visualizan? Porque aquí, ya, ok, yo sí lo veo. Aquí entramos. Aquí está como el recibidor. Aquí está cerrado porque está la mina, pero está la escalera para el segundo piso. Y aquí yo creo que va a faltar, pero no importa. Vamos a lo que vamos, que es ir a... ¿qué misión? Mi hierro, o sea, mi carbón. Ahí listo. Vamos a... minar primero. ¿Por qué están todos consiguiendo cosas? Pero vamos a ir a buscar las cosas a la herrería, porque sí. Cambiamos por mientras. ¿Qué es eso? Acá hay algo. Hay un hamster, chica. Ya, vamos a leer por mientras. ¿Cómo domesticar un hámster, ok? ¿Dónde tenemos el libro? Mientras se hace eso. Acá. No, así. Busca arbustos de salvaje de pepino en cualquier zona calurosa, llanura, sabana, puede que también al borde de la jungla. Ajá. Mhm. Mhm. Mm. Manera de salir. Mhm. Miren acá, Vivian. Hola. Hola. ¿Dónde estás? No te veo. Ahí estás. Hola, hola. Oli. ¿Y esta casita? Provisional era para marcar territorio. Me gusta, me gusta. ¿Has visto por algún lado pepinos? Ay, yo también quiero buscar. No he encontrado. Sí, no. Bueno, Bueno, seguiré buscando. Si encuentro, te vendré a decir. ok, igualmente. Adiós, adiós. Coño. Sigamos buscando pepino. Pepino, pepino, Vamos las pepino. mismas. Si tu hamster se peleó con, bueno, básicamente cualquier cosa, dale semillas o cultivos siempre para hablar el drama. Nuestra comida para hamster. ¡Qué lindo! Oye, ¿y aquí a qué hora se hace de noche? Se hace de noche si quieres. Pero ¿por qué la gente agarra...? Queremos un puchamón, entonces tenemos que buscar. Y para buscarlo necesitamos estar chetados. Pero primero voy a... No a la deforestación. ¡Oh, qué bonito! Cabrona, me caen como la ñoña. Au. Ahora sí voy a tener... para buscarme un Hatsune Mai. Voy a ir a... Oye, ¿por qué hay tantas cosas en el mar? Increíble. ¿Puedo llegar al spawn en agua? Agarré un poco.
¿Mm?